Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Opção, mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, mandando aquele ouvinte para todos vocês, falando um pouquinho a respeito do que foi a partida de ontem envolvendo a equipe tricolor, que venceu com superioridade, venceu por 3-1 a equipe do Olímpia. Mérito todo ele para a ousadia, para o arrojo do treinador Diniz. Esse treinador me agrada demais. É um treinador que coloca o time para vencer. Ele sabe das limitações da equipe do Olímpia, sendo assim, ele não jogou numa postura acovardada. Alguns treinadores, tendo a vantagem no jogo de ida por 2-0, que o Fluminense construiu no Maracanã, adotaria uma forma de jogar retranqueira, mais fechadinha, mais combativa, saindo com a postura reativa, buscando os contra-ataques. Seria, vamos dizer assim, o trivial para muitos treinadores, mas diferente do pensamento e a filosofia de trabalho do Diniz. O Diniz, ele sempre busca o toque de bola, e é gostoso ver o time do Fluminense jogar. Porque tem sempre alguém para receber a bola. Quando o jogador está acuado, algum jogador do Fluminense está acuado, tem sempre alguém ao lado. Então isso facilita, porque o jogador nem raciocina muito, ele já sabe que pelo lado direito ele tem alguém para tocar e a bola flui. Então é dessa maneira que o Fluminense joga. Quando aconteceu o final do jogo no Maracanã, em que a equipe do Olímpia perdeu por 2-0, o treinador do Olímpia, o Arce, velho conhecido do nosso futebol brasileiro, belíssimo lateral direito, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, e eu gostava muito de vê-lo jogar. Era aquele lateral direito dos tempos antigos, muita qualidade, que hoje a gente rarefeito, a gente já não consegue ver jogadores com esse mesmo quilate do Arce. Hoje ele é treinador do Olímpia. E ele, ao final da partida, quando o Fluminense derrotou o Olímpia por 2-0 no Maracanã, ele falou: não tem nada perdido. Lá no nosso estádio, no Defensores del Chaco, nós teremos uma resposta e vamos buscar o resultado e buscar a nossa classificação. Sendo assim, ele não combinou nada com o treinador Diniz. O Diniz, ele manteve a forma ofensiva de jogar. De que maneira ele manteve essa forma ofensiva de jogar? Ele colocando o John Kennedy no lugar do Lima. E o John Kennedy incendiou a partida. O John Kennedy e o Cano, que entrosamento perfeito. E os dois, parece que forma ali aquele amálgama, aquela químicazinha que acaba dando certo. Porque cada um tem uma característica que complementa a do outro. O Cano, Germán Cano, é aquele jogador de área, que arremata bem, é o treinador, é o centroavante convencional, é o oportunista que está sempre ali rondando a área adversária, e quando a bola vem, ele marca, ele fatura. Por quê? Arremata bem, detém, domina esses fundamentos, que é importante para um centroavante. Então, e jogando ao lado do John Kennedy. John Kennedy é aquele jogador de mais mobilidade, é um jogador que se movimenta mais, é um jogador que parte para cima. A juventude ajuda também, porque a idade dele, John Kennedy deve estar com 20, 21 anos. Inclusive, o Fluminense o havia emprestado para a equipe, para a Ferroviária Paulista. E lá ele jogou alguns jogos no Paulistão, se destacou e o Fluminense o repatriou. E com isso ele está aí figurando hoje na equipe titular do Flu. E foi muito bem na partida. Acabou com o jogo, na minha opinião, o mérito todo dele. Fez 2 gols e participou dando assistência. Cano fez o 3º gol, um dos gols também, numa bola em que foi construída por ele, pelo John Kennedy. Então o John Kennedy foi realmente o responsável maior a quem a gente pode atribuir o protagonismo da partida. Foi a ele, sim, que a gente tem que reservar e destinar todo o mérito. Então o Fluminense ganhou
e ganhou com superioridade. A zaga do Flu muito segura, porque o Diniz sabia como é que a equipe do Olímpia ia se portar dentro de campo. Essa é a base de Chuveirinho. E sendo assim, Felipe Melo estava bem atento junto com o Nino e toda a equipe do Fluminense marcando muito bem e neutralizando essas raríssimas possibilidades que a equipe do Olímpia buscava tentar surpreender a equipe do Flu. Porém, o treinador, ele armou seu time, o Diniz, já prevendo todas essas possibilidades. E o Fluminense foi superior no jogo. A meia cancha do Fluminense trabalha muito bem. É aquilo que a gente já havia mencionado. O Fluminense não rifa a bola. Ele procura sempre tocar, envolvendo o adversário, tendo sempre alguém para aliviar aqueles momentos de tensão, porque quando a bola vem, existe aquela marcação que ele fecha, dois jogadores em cima de um, tem sempre alguém para receber a bola. Então o Fluminense chega, trabalha e envolve o adversário. Tem jogadores de talento que, quando a bola chega, consegue fazer a distribuição, a articulação das jogadas, como é o caso do Ganso, e o Fluminense faz fluir o seu jogo. Eu acho que o Flu, pela performance que ele está tendo na Libertadores, ele tem tudo para conquistar esse título. A gente sabe que é muito cedo para falar, porque o futebol ele é muito dinâmico. A cada dia a gente vê situações acontecendo, às vezes contusão, e o Fluminense também está disputando o Brasileirão, então tem o desgaste físico dos atletas, e as semifinais, né, que o Fluminense avançando agora, a gente ainda não tem data marcada, né? Então o Fluminense continua na sua luta ali no Campeonato Brasileiro, que hoje está figurando, me parece, em 5º lugar, e tem pretensão também para se classificar no Brasileiro, no G4, porque isso aí o habilita para disputar a própria Libertadores do ano que vem. Vai que não dê certo a Libertadores desse ano, que o Fluminense está caminhando bem, então não pode abandonar o Brasileirão. Para ser campeão, eu acho muito difícil do brasileiro, porque o Botafogo está numa vantagem assim, bem elástica sobre os demais, não só sobre os Fluminenses, mas quanto aos demais também, que hoje o 2º lugar me parece que é o Palmeiras, que está ali buscando numa diferença de 11 pontos em relação à equipe alvinegra. Mas o Fluminense sobrou no jogo, eu acho que é candidato, tem que ter atenção, tem que ter pé no chão, mas tem tudo para superar a equipe do Internacional. Internacional que melhorou muito, diga-se de passagem. Depois, com a vinda do treinador Kudê, que assumiu o comando técnico da equipe, no lugar do Mano Menezes, e vieram alguns reforços, como o centroavante Valência, qualificou muito a equipe do Internacional. Levando em consideração também que o segundo jogo das semifinais vai acontecer no Beira-Rio, então eu acredito que vai ser um jogo duro, mas ainda assim eu aposto no Fluminense, tá? Por conta dessas situações em que nós mencionamos, essas características de jogo do Flu, que não se apequena, joga tão bem dentro quanto fora de campo. Agora, descansar um pouquinho, voltar dessa viagem, né? A torcida tricolor está realmente em ritmo de êxtase. A gente sai nas ruas aqui no Rio de Janeiro, a gente viu o que a gente vê de torcedor com a camisa tricolor. E seria bonito, né? Seria bonito se o Fluminense chegasse a essa final e faturasse a Libertadores. Porque é mais um clube, o Fluminense acho que não detém esse título ainda, eu tenho certeza que não detém, né? E a história do Fluminense, de muitas glórias, de muitos troféus, seria interessante que o Fluminense abocanhasse esse título também. Então a perspectiva é boa, o ambiente é de paz, e fora também, que a gente não pode desprezar, é o fator financeiro econômico, né? Porque uma conquista da Libertadores injeta
uma soma considerável nos cofres tricolores. É importante para manter um elenco e até para equacionar dívidas, né? Amortizar dívidas, que a gente sabe que a maioria dos clubes, ou a totalidade dos clubes do nosso futebol brasileiro, todos se encontram com dívidas, né? Então é uma forma também de amortizar dívidas e buscar investimentos, reforços, né? É sempre importante, oportuno, sempre trabalhar com possibilidade de reforço futuro. Então, nesse aspecto também, econômico-financeiro é super importante. E o mais legal é ver o Fluminense, essa forma de jogar do seu treinador Diniz. Que ele sirva de inspiração para demais treinadores que a gente não gosta de ver, a gente quer ver o bom futebol. Então, o bom futebol do Fluminense, a gente enaltece o Fluminense. O Fluminense ganhou com superioridade a equipe do Olímpia, ganhou com superioridade a equipe. Então, vamos aplaudir, vamos bater palma. A equipe se portou bem dentro de campo e graças a quem? A quem comanda. E quem comanda é o treinador Diniz. E que seja assim, que inspire outros treinadores do nosso futebol, porque é necessário que tenha sempre algo novo para apresentar. O Diniz, ele até hoje ele não teve um título de expressão. Por outro lado, ele está sempre, mas ele não se refuta de jogar dessa maneira, a maneira como ele apresenta. Todos os clubes pelos quais ele passa, ele procura tornar, né, em voga esse estilo de jogo que é próprio dele. Então é isso aí, nossos queridos ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, mandando aquele alô para todos aqueles que curtem os nossos comentários. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio. Bom dia, Brasil.